Bom dia, irmãos. E hoje é o culto que antecede o Natal. E às vezes nós fazemos de bons presentes algo sem valor. Mas como algo de grande valor se torna sem valor? Quando ele é esquecido, ou não usado, ou deixado de lado. É como um anel de grande valor que você põe ele no cofre. Então era bom nem tê-lo, né? Se você não pode usá-lo, que valor tem? As coisas têm valor quando elas têm a sua utilidade. A salvação que o Senhor nos deu, ela tem grande valor. Mas às vezes, apesar do seu grande valor, esse valor é desprezado e não tão valorizado. Eu creio que se Deus não nos desse nada além da salvação, não nos desse riquezas materiais, saúde física, certamente a salvação seria motivo suficiente para diuturnamente estarmos diante dele, o louvando por essa tão grande salvação. Quando pensamos no inferno, no destino que tinha a nossa alma antes de conhecer a Cristo, e sobretudo olhando para a palavra de Deus e a descrição que ela faz do inferno, um lugar de tormento e dor, um lugar de angústia e eterna tristeza, um lugar de sofrimento. Certamente, a salvação para nós, ela tem grande valor. E ela não só tem um valor por aquilo que ela provoca, mas ela tem valor na forma como ela foi concebida. Tudo que tem valor envolve muito trabalho, despende muito esforço. As coisas de valor não são de graça, custam muito. Eu gostaria que o Espírito Santo do Senhor renovasse no seu coração nesta manhã o quão valorosa é a nossa salvação. Mas para que você entenda o quão valorosa é a nossa salvação, eu gostaria de, nessa manhã, que nós juntos percorrêssemos o caminho que nos levou a essa salvação. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 53, e vamos ler o versículo de número 3. E se você pode, ao encontrar o texto, ficar de pé e acompanhar essa leitura de pé, por favor. Se não pode, também de uma forma reverente. Escute nessa manhã a palavra do Senhor. E agora é um momento onde desliga o seu celular, desligue das coisas que vão acontecer daqui a algumas horas. Pare um pouco. Ouça o que Deus quer falar com você. É muito importante. Isaías 53, versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Vamos orar. Na tua presença nos encontramos nesta manhã e fazemos das palavras do salmista as nossas palavras. Nós te desejamos, porque habitamos numa terra seca e árida. E somente
E realmente cremos que somente o Senhor pode saciar a sede que temos em nosso coração. Então derrama nos nossos corações a água viva, aquela água que teu Filho disse que jorraria em nós e, sobretudo, jorraria para a vida eterna. Então, cumpra-se nesta manhã o propósito para o qual o Senhor nos uniu e que a tua palavra, de uma forma particular, íntima, pessoal, possa falar a cada um de nós. E pela tua misericórdia, que eu seja instrumento para esta obra e que ela traga glória e somente glória ao nome do Senhor, que é provedor de tudo que somos e tudo que temos. E em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A salvação que hoje nós celebramos e gozamos, ela foi resultado de um caminhar que envolveu muitas dores, muito sofrimento. E é certo que cada um destas dores e sofrimento representa o valor que essa salvação tem. E eu poderia nessa manhã, e gostaria de resumir em 10 aspectos que caracterizam o valor dessa salvação. Certamente envolveu uma grande luta espiritual. Satanás, o inimigo de nossas almas, apesar do conhecimento que ele tem do poder de Deus, ele nunca se rendeu a ele. E nós percebemos isso na história de Jesus. Satanás sempre tem procurado demonstrar isso, que ele pode, em algum momento, impedir que a vontade de Deus se realize. Graças a Deus que a história tem contado que Deus é maior e em nenhum momento ele impediu, apesar das suas muitas tentativas, para que isso não acontecesse. Desde lá do primeiro homem, Adão e Eva, quando eles ouviram de Deus a profecia, Satanás começou a trabalhar e procurar de todas as formas afastar o homem dessa salvação. E de que forma Satanás tem procurado afastar o homem dessa salvação? Certamente, envolvendo o homem no pecado. Porque Satanás sabe que a única coisa que nos afasta de Deus é o fato de que Ele é santo, e de que Ele é justo, e que Ele recompensa cada um segundo as suas obras. E Ele sabe que ao levar o homem à tentação, e com a tentação induzi-lo ao pecado, e ele concebendo o pecado, ele concretiza o seu desejo, afastá-lo de Deus. É isso que nos diz o profeta Isaías, no capítulo 59 e nos versos 1 e 2. Os vossos pecados fazem a separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Nós percebemos muito bem que antes que Jesus, e quando Jesus ia começar esse caminho da salvação, a primeira coisa que ele teve que enfrentar foi Satanás. E a Bíblia diz que como homem, ele nos mostrou como enfrentar esses perigos e essas dificuldades. Mas a Bíblia diz que o Jesus Deus, mas também homem, por 40 dias orou e jejuou para iniciar o seu ministério. E depois de ter orado por 40 dias e 40 noites, quem o estava esperando para impedir que ele iniciasse esse caminho era o próprio Satanás. Não disfarçado,
não incorporado em alguém, mas o próprio. E ele procurou tentar Jesus naquilo que nós somos tentados. Nas cobiças dos nossos olhos, do mundo, do nosso coração, que faz com que nós nos inclinemos e nos relacionemos com o pecado. E assim Jesus foi tentado. E ali começou o seu caminho. Será que começou? Não. O seu caminho já começou desde a sua concepção. É fato, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 19, então José, seu marido, sendo justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Para nós, quando nós dizemos sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo, certamente aos olhos dos homens, eles não entendiam isto. E quando Maria apresentou-se grávida, a visão que se tinha dela é que ela era pecadora. E havia adulterado com respeito aos compromissos que ela tinha com José, que seria seu marido. Foi difícil para José entender, aceitar e receber Maria como sua esposa. Teve a necessidade de uma intervenção divina. E Deus veio e falou com José e disse sobre aquilo que estava acontecendo, para que José pudesse acalmar o seu coração e não pensar de outra forma a não ser que aquilo que estava acontecendo era obra do Espírito Santo. Mas a luta continuou. E depois da gestação, Jesus havia de nascer. E lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Certamente, o coração daquelas pessoas não eram diferentes dos corações dos homens de hoje. E eu penso no quadro, uma mulher grávida, ao ponto de ter um neném. Hoje nós temos boas leis no nosso Brasil, e quando você chega em algum lugar, em alguma repartição, está lá: prioridade, idosos, deficientes físicos, mulheres grávidas. Que bom. Mas você fala assim: mas isso acontece, às vezes eu estou lá no metrô e observando jovens sentados naquele banco azul claro, e chega um idoso e eles fingem dormir, fingem estar lendo alguma coisa, e indiferentes àquela pessoa que precisa ser reconhecida como prioridade, não fazem nada. E agem com tanta tranquilidade, e certamente foi aquilo que aconteceu nos tempos de Jesus. E Jesus nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. Eu fico a pensar, certamente aquele dia, o dia maravilhoso, o nascimento do Filho de Deus. Ele mereceria um berço de ouro, certamente um lugar bem confortável, cheiroso, mas certamente também o inimigo trabalhava para que isso não acontecesse. Mas o Jesus nasceu, vencendo e superando as dificuldades. Estava lá, agora, este menino, junto ao seu pai e à sua mãe. Mas se não bastasse o seu nascimento e as dificuldades antes do seu nascimento, após o seu nascimento, os problemas não diminuíram. E lá em Mateus capítulo 2, versículo 13, nós lemos: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga,
porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mal havia nascido, mal havia vindo a este mundo, e o inimigo já se levantava de uma forma contundente, procurando tirar-lhe a vida. Certamente Herodes, instrumento de Satanás, que mesmo que vencido depois do tempo de jejum e oração, depois de ter tentado a Jesus Cristo, mesmo depois de ter prejudicado e tentado de todas as formas fazer com que um menino não nascesse, não bastasse isso. Agora esse menino, logo cedo, tinha que fugir e sair de Belém e ir para o Egito, porque Herodes, sem pena, sem dó, havia ordenado a matar todas as crianças de 2 anos para baixo, de acordo com aquilo que os magos do Oriente haviam indicado. Indo para o Egito, passado o período, Herodes é morto, e agora Jesus volta. Aí você fala, as coisas agora vão melhorar. O inimigo Herodes morreu, as coisas agora vão se tornar menos difíceis. Ah, não. Agora se levanta não mais o inimigo político, Herodes. Agora se levanta o inimigo religioso, o da sua própria casa. O seu povo, da onde provém a sua descendência. E a Bíblia nos fala, lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 14, e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Agora não era mais o Herodes, o rei, agora eram os religiosos, os conhecedores da palavra, os da casa. E eles começaram a planejar e intentar. Nós precisamos matar esse homem. Herodes estava com medo porque havia ouvido que Jesus era o rei e ele não queria abrir mão do seu trono. Logo o intento de Herodes era matar o menino para se perpetuar no trono. Mas agora não era Herodes, eram os fariseus, os religiosos. Eles agora souberam e estava Jesus apresentando como a verdade, e eles estavam afrontando aquilo que até mesmo os fariseus entendiam e pregavam, e os fariseus e os escribas e os religiosos não queriam perder sua posição. E eles intentaram matar Jesus porque queriam perpetuar-se no poder. Não estavam interessados na verdade, mas estavam interessados em si mesmo, na glória, na fama que o ministério lhes oferecia. E isso não é uma verdade antiga, também é nova, infelizmente. Há muitos que são aquilo que João Batista nos ensinou a não sermos. Quando João Batista viu a Jesus, sendo ele profeta e entendendo a sua missão, ele olhou para Jesus e disse que ele cresça e eu diminua. Mas os fariseus não pensavam assim, que ele seja destruído e nós continuemos elevados. E quão triste também é os nossos dias e quantos estão a diminuir o evangelho para se tornarem grande diante daqueles que lhe deram. E se comportam como semideuses. E muitas vezes, ao invés de promoverem o nome dele, procuram promover os seus próprios nomes. Quão triste é a história do homem. Ela não é nova, ela se repete. Os homens estão em busca
de suas glórias e não a de Deus. Preferem amar a mentira do que amarem a verdade. Amam mais a si mesmo do que a verdade. E infelizmente hoje existem tantas religiões que cobiçam e alimentam a cobiça do coração do homem, e poucas religiões que têm promovido e buscado promover a glória divina. Foi assim que os religiosos da época viram Jesus uma ameaça ao seu poder, à sua posição. E Jesus teve que sobreviver a esses também. Se não bastasse a questão da oposição política, a oposição religiosa, havia também, por parte e sobre Jesus, a discriminação. E quando nós olhamos lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo 3, a Bíblia diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O diabo tentou persegui-lo politicamente. O diabo tentou persegui-lo religiosamente. E não conseguindo, agora queria ridicularizá-lo em função da onde ele tinha vindo e quem ele era. E certamente é assim o homem. E certamente foi assim também os judeus. O homem valoriza a posição, valoriza a riqueza. Ele mede as pessoas pela roupa que elas vestem, pela forma como eles falam, pela fluência gramatical que eles têm. E assim que as pessoas viam Jesus, ele tinha vindo daquela comunidade lá, não tão representativa, de pessoas humildes. Porventura, poderia vir alguém bom lá de Nazaré? Jesus agora sofria a discriminação em função de quem ele havia nascido e da onde ele havia vindo. E não bastasse tudo isso, lá em João capítulo 19, versículo 6, diz a Bíblia: quando viram, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Perseguido religiosamente, perseguido politicamente, discriminado, agora ele é injustiçado. Quão terrível tem sido o caminho do Salvador. Sendo provado em toda forma de dor e sofrimento. Todo tipo de sofrimento que um homem pode experimentar, ele experimentou. Injustiçado. E quando foi oferecida a oportunidade de libertar Jesus, eles preferiram libertar o bandido, o assassino Barrabás. O que Jesus havia feito de mal, Pilatos disse: não vejo nada. O que ele fez? Ele curou, ele libertou endemoniados, ele levou esperança aos corações oprimidos. Ele se chama Rei dos Judeus. Qual o problema? O que eles têm feito de mal a vocês? Mas eles preferiram o ladrão, o assassino. E disseram: crucifica Jesus Cristo. Não é diferente dos nossos dias. O homem ama mais a injustiça
do que a justiça. Não pense que somos melhores do que aquelas pessoas, do que aqueles homens. Muitas vezes, quando Deus coloca diante de nós uma verdade absoluta, muitas vezes a desprezamos e abraçamos a inverdade e a injustiça. Mas se não bastasse tudo isso, ele foi perseguido politicamente, foi perseguido religiosamente, ele foi discriminado, ele foi injustiçado, ele foi traído por um dos seus. Ah, irmão, como isso dói. Ah, certamente, quando os brasileiros, nossos compatriotas, eles nos agridem, nos ofendem, olha, como isso é ruim. Mas agora, não eram os judeus, não era Herodes, não eram os fariseus, agora era um dos 12, que ele havia escolhido, que conviveu com ele e viu tudo que ele fez e a forma como ele andou. E de uma forma tão triste, ele foi vendido. E agora Cristo foi visto como uma mercadoria, algo que poderia render algum dinheiro. E por 30 moedas de prata, ele foi traído. Que valor Jesus Cristo tinha para Judas? Tão pouco. Mas Judas, havia a profecia, haveria um traidor. Mas se não bastasse isso, também Pedro. E a Bíblia nos diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 68, mas ele negou dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Judas sabia quem era Jesus e não negou ter conhecido Jesus. Vendeu, sim, mas identificando, reconhecendo. Mas Pedro, pior que Judas, disse, nunca vi, nunca ouvi, nunca andei com ele. E ele aqui foi desprezado. Que triste. Quando Pedro, que andou sobre as águas, que testemunhou sobre o poder de Deus, ele viu o pão se multiplicando e as multidões sendo alimentadas, ele viu os endemoniados sendo libertos, e quando o inquirido, nem o conheço, nunca andei com ele, e agora ele é desprezado. É dito como desconhecido por aquele que durante 3 anos andou com ele. E agora, em Marcos capítulo 15, versículo 34, e se não bastasse todo o sofrimento externo, agora ele iria experimentar um sofrimento interno, ele, físico, pessoal. Até esse momento o sofrimento veio de fora contra ele, mas agora o sofrimento estava nele. E por isso o texto diz, e a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele havia sofrido fisicamente e a Bíblia diz que em oração ele entendia esse sofrimento e nós vemos lá na cruz a intensidade desse sofrimento. Ele foi chicoteado, ele foi ferido,
ele foi coroado com coroa de espinho. Ele teve as suas mãos e os seus pés perfurados por cravos. Ele foi furado em um dos seus lados por uma lança. Que dor, que sofrimento. Mas tudo isso ele suportou calado. Não abriu a sua boca. Mas contaminado pelos seus pecados, houve um momento da sua dor maior, aonde nesse texto nós vemos narrada, o Pai se afastou dele. Oh, aquele Cristo que logo cedo se afastava dos seus discípulos e procurava ter comunhão com o Pai, em nenhum momento da sua vida aqui na terra desprezou esta comunhão e incentivou os seus discípulos a igualmente buscá-la. Agora, contaminado pelos seus pecados, ele agora estava afastado daquilo que lhe era mais precioso, a comunhão com o Deus, o seu Pai. Esse texto me chama a atenção. Ele não abriu a sua boca quando foi chicoteado. Ele não abriu a sua boca quando os cravos o perfuraram. Mas quando o Pai se ausentou, ele clamou com grande voz. Que caminho de dores o nosso Salvador teve que passar. Mas graças a Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Triunfou sobre a morte. E agora foi visto por Maria, foi visto pelos seus discípulos. E você diz, agora tudo acabou. E agora, uma das coisas que mais nos persegue e que afronta o caminho da salvação é o problema da incredulidade. Tudo estava lá acontecendo. Havia provas cabais. Jesus estava agora ressurreto, de uma forma corpórea, sendo visto. Mas a Bíblia diz, em João 20, 27, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Toda sorte de perseguição, que caminho de dor. Não bastasse tudo aquilo que foi visto, contemplado, desde os milagres ao sofrimento, mas a ressurreição agora, que deveria ser vista com celebração, e agora é vista com incredulidade. É diferente nos nossos dias? Nós vemos os milagres da fé, estão diante de nós o milagre da transformação, da libertação, os milagres da cura, os milagres da paz, estão diante de nós. E quando Jesus se apresenta a muitos, muitos dizem, não acredito. O que precisa ser feito mais para que a salvação seja recebida e o caminhar em Cristo possa acontecer? Foi grande o seu sofrimento. Nele estava revelado quão terríveis são os nossos pecados. Porque cada aspecto do seu sofrimento revela o que Deus pensa sobre os nossos pecados. Se você quer saber o que Deus pensa sobre o seu pecado, olhe para a cruz. Se você quer saber o que acontece, quais são as consequências do pecado, olhe para a cruz. Ali estava Jesus, o Filho de Deus. E apesar de ser Filho de Deus, gozar da bênção de ser 100% Deus e 100% homem,
Veja o que ele sofreu. Veja aonde o pecado nos leva e quão dor ele pode provocar, o quão sofrimento. E é isso que Jesus fez, ele te livrou daquele sofrimento, daquela dor, daquela agonia. Lá estava representado você e as consequências do seu pecado. Isaías 53, versículo 12, ainda falando sobre isso, diz, profetizando acerca disso, diz: por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Sendo humilhado, rejeitado, perseguido, maltratado, quando ele olhou para você, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não no sentido, eu estou aqui de uma forma injusta. Não, ele sabia que aquele era o propósito de Deus, ele era consciente. Ele havia orado, ele poderia não ter subido lá, mas ele perguntou ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Era a vontade de Deus. Mas as pessoas não sabiam e não entendiam o que aquilo representava. E com maldade e perversidade, eles celebravam a morte de Jesus Cristo e a libertação de Barrabás. Mas nada disso, meus irmãos, impediu a graça de Deus. Ele superou. Ele venceu cada um e cada forma como também nós somos perseguidos e tentados. Porque certamente outros, e por que não nós, em algum momento poderemos ser perseguidos politicamente. E por amarmos a verdade, poderemos ser perseguidos religiosamente. E a Bíblia diz que em algum momento os próprios, nossos, nos trairão e nos entregarão nas mãos das autoridades. Também nós somos e seremos discriminados. Aí os da Bíblia, eu não vou dizer as outras coisas que as pessoas dizem sobre os crentes, você sabe o que eles dizem. Eles estarão diante de nós, pessoas muito próximas a nós, que têm visto o que Deus tem feito na nossa vida, e eles também dirão: não acredito. Não. Somos testemunhas, nós, não só a palavra, nós somos testemunhas desse poder de Deus, libertador, transformador. Quem éramos nós? Quem éramos nós? Tão judeus pecadores quanto brasileiros pecadores, somos nós. E nós somos o testemunho do poder da cruz de Cristo. Mas em Mateus capítulo 28, versículo 18, a Bíblia diz que chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Cristo triunfou. Nada o impediu. Nem o inferno, nem os reis, nem os homens religiosos, nem a sociedade discriminadora, nem a incredulidade. Nada impediu. Ele subiu, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, e ele agora venceu a morte, e ele agora tem poder sobre todas as coisas. Por isso ele disse: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. E quando ele fala disso, todo o poder, ele está dizendo a vitória para você, a vitória para mim, a conquista, o pecado, o poder do pecado foi agora eliminado. A graça agora é ofertada, nós não a compreendemos,
nós não entendemos porquê, mas ela é ofertada e ela agora tem o poder de nos salvar. E agora você fala assim, agora acabou, agora está tudo bem. Não. Ele venceu. E agora o caminho da salvação não é mais o problema de Jesus, que Jesus tem que enfrentar. Ele já enfrentou e venceu. Agora a dificuldade é minha e sua. Não é o caminho para a salvação, agora é o caminho da salvação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, lá está escrito: sede santos porque eu sou santo. Nós aceitamos, nós cremos em Cristo, amém, nós já temos o reconhecido como nosso Salvador, e agora estamos caminhando pelo caminho da salvação. É fácil esse caminho? Não. A Bíblia diz que o caminho é estreito e é espinhoso, e são poucos os que andam por ele. Não pensa que será multidões, porque as multidões estão em busca de fortuna, em busca de saúde física, não estão buscando libertação do pecado, não entendem o pecado como um grande mal, e o pior mal, não, eles entendem que é a falta de dinheiro o grande problema, é a falta de saúde o grande problema. E quão enganados eles estão, porque sem braço, com câncer, com lepra, nós podemos ir para o céu, e lá seremos plenamente libertos de tudo. Mas muitos, como o rico, em contraste com Lázaro, serão afortunados e morrerão, e por toda a eternidade sofrerão no inferno. Quão difícil é o caminho da salvação para nós que temos crido em Cristo. E nós precisamos a cada dia sermos renovados e fortalecidos na fé para vivermos essa salvação, como o apóstolo Pedro diz, sede santo. Porque é para isso que o Senhor nos salvou, é para nos levar novamente ao paraíso e para nos levar novamente a um caminhar de acordo com o propósito para o qual Ele nos criou. E Ele criou Adão e Eva para uma vida de santidade, e a salvação ofertada por Cristo deve nos levar novamente a uma vida de santidade, porque é isso que a salvação é. Em João capítulo 16, versículo 8. Como é difícil a cada dia darmos ouvido ao Espírito Santo. E lá está escrito em João 16, 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Nesse caminho de santidade, eu sei que todo dia está lá o Espírito Santo falando com você. Silvana. Mas Deus, o Senhor sabe. Nós somos corações duros, cabeça dura. Às vezes a primeira reação nossa, quando somos confrontados com respeito ao nosso pecado, pastor Célio, o Senhor sabe, foi por causa disso. Como é difícil sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Caminho da salvação. Que bênção, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a igreja, mas é uma luta constante, diária, onde a nossa carne nos inclina a todo momento para o pecado, e da mesma forma que Jesus foi tentado, nós temos sido tentados em todas essas coisas, mas o Espírito Santo está lá a falar, fica firme. É assim que deve andar. É assim que você deve viver. E por último, eu gostaria de dizer, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que
ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Como é difícil, um grande desafio para nós que andamos no caminho da salvação, nos rendermos quanto à ação convencedora do Espírito Santo de Deus, quanto à esperança proposta, o retorno triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que com Ele e na sua presença possamos viver a vida eterna. Como é difícil vivermos aquilo que nos diz Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Como nós somos tentados a entender que o nosso prazer é aquele que nós podemos viver, assim como os saduceus no tempo de Jesus Cristo. Eles entendiam que a fé cristã era boa, mas o bom da fé cristã eram os prazeres terrenos que a vida podia proporcionar. A salvação vale mais do que um peru de Natal, do que um tender, do que um chester, do que uma celebração no hotel mais refinado, da diária mais cara, porque ela se relaciona com algo que não é passageiro, é eterno. É uma luta para nós vivermos nessa perspectiva. Certamente alguns estarão muito tristes no dia 25 porque não ganharam um presente de Natal. Alguns maridos vão demonizar as suas esposas e algumas esposas, os seus maridos, e alguns pais, os seus filhos, e alguns filhos, os seus pais. Na realidade, nós não estamos a celebrar os presentes que as pessoas nos dão, mas estamos a celebrar o presente que Deus nos deu. E percebe como nós ficamos tão inquietos com respeito ao presente que os homens de Deus nos dão e estamos totalmente indiferentes quanto ao presente que Jesus Cristo nos deu. Eu falava para um rapaz que falava, pastor, me ajuda, eu estou bebendo demais. Aí eu cheguei para ele ontem e disse assim, vamos fazer o seguinte, pelo menos no Natal não beba. Porque é o nascimento de Jesus. Ele parou para pensar e falou, mas no dia 25 ou 24? Infelizmente, no Natal as pessoas estão celebrando tudo, menos o nascimento de Jesus. Nenhuma oração é feita em gratidão à salvação. Nenhuma lembrança é manifestada com respeito à sua pessoa. O Natal se tornou em um grande mercenarismo e materialismo sem precedente. E Jesus? Não é difícil não ser cristão, mas é muito difícil ser cristão. Será muito difícil para você testemunhar diante dos seus parentes que a pessoa mais importante do Natal é Jesus Cristo. Talvez se você falar assim, eu vou fazer uma oração, as pessoas dizem, por favor, bem rápido. Posso ler um versículo? Aqui não é igreja, isso aqui é o momento de comer. Cuidado, a comida vai esfriar. As pessoas estão preocupadas. Não vê a hora do amigo secreto, da troca de presente, à meia-noite, não sei porquê. Irmãos, eu gosto de presente. Se você não tiver ninguém para dar presente, sou candidato, pastor Alexandre também, ok, pastor Alexandre? Nenhum problema. Mas o maior presente tem que ser Jesus Cristo, e isso de uma forma consciente, não de uma forma filosófica e discursal, não. Real, verdadeira. Se você vai celebrar o Natal, então celebre o nascimento de Jesus, mas se você não celebrar o nascimento de Jesus, não chame Natal. Não chame Natal. Chame reunião familiar, chame reunião de fim de ano, mas não blasfeme contra a palavra Natal. Se é Natal que você está celebrando, é o nascimento de Jesus. Não usarás o nome do teu Deus em vão. É ordem de Jesus. Por isso, que nos rendamos a Cristo e a sua salvação proposta.
Isaías 55:7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que bênção a salvação nos ofertada. Deus pode apagar os nossos pecados, e ao apagar os nossos pecados, Ele elimina a condenação que estava destinada a nós. Pense sobre isso. O perdão é necessário para que a condenação deixe de existir, porque se não houver perdão, permanecemos no pecado e ainda na condenação que está profetizada. Lembre-se, nesse dia, do propósito da sua salvação e do preço que ela custou. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías profetizou isso, aconteceu. Ele foi moído, ele sofreu, para que nós não viéssemos a sofrer. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E é interessante essas palavras do apóstolo Paulo, e vou encerrar aqui com esse versículo. Ele diz: você foi comprado não para ser membro da Igreja Batista. Você foi comprado não para frequentar a igreja uma vez por semana. Você foi comprado para glorificar a Deus através do seu corpo e do seu espírito. Não é somente um coração religiosamente quebrantado, mas é também um corpo transformado que glorifique o nome de Deus. Não é somente um nome batista, mas é uma vida cristã em conformidade com a sua palavra. É para isso que a salvação foi nos dada. É para nos libertar, era para nos transformar. O céu, irmãos, é só consequência da fé que nós professamos. O céu é consequência da forma que escolhemos andar. O céu é resultado da salvação. Mas se a salvação não nos transformou, ainda não nos libertou, e ainda permanecemos na prática do pecado, então quero te convidar nesta manhã, levante a sua mão e diga: eu quero aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Porque se não há transformação na sua vida, não se manifestou salvação na sua vida. Não se engane, não se iluda. Não é frequentar a igreja que te leva ao céu. Não é ter sido batizado aqui que te leva ao céu. O que te leva ao céu é se o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purificou de todo o pecado. Vamos celebrar o Natal. Mas como celebrar o Natal sem celebrar a salvação? Uma coisa está ligada ao outro. Se não há salvação, não há o que se celebrar. Ainda permanecemos nos nossos antigos delitos e pecados. Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos. O caminho da salvação para Jesus não foi fácil, mas ele enfrentou e triunfou. O caminho onde estamos vivendo, o caminho da salvação, não é fácil. Mas Jesus disse para nós que ele venceu e nós também podemos vencer. É um caminho de fé e de esperança. É um desafio. Mas há um galardão que Cristo nos oferece e ofertará-nos naquele dia. Há alguém aqui que gostaria hoje de andar nesse caminho, no caminho da salvação, recebendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador da sua vida? Você gostaria de andar nesse caminho estreito, difícil? Sim, estreito e difícil, mas o caminho que nos leva ao céu. Você gostaria de desprezar hoje o caminho largo? Largo sim, o caminho pode fazer qualquer coisa,
mas que leva ao inferno. Se você gostaria de andar nesse caminho e ainda não tem andado, mas o Espírito de Deus hoje falou ao seu coração mais uma vez, e você quer se render a esta verdade, a essa salvação, levanta sua mão e diga: pastor, ore por mim. Eu quero aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Graças a Deus. Amém. Alguém, mais alguém, levante a sua mão. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Thomas vai estar aqui na frente, a sentar-se aqui no primeiro banco. E se você gostaria de orar, entender melhor sobre a salvação e esta bênção que Deus nos oferta, saia do seu lugar agora, enquanto a igreja está orando. Vem aqui. Peço para o pastor Thomas orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida. Saia do seu lugar agora. Vem aqui, pastor Thomas, ore por mim. Eu quero andar por esse caminho. Eu quero aceitar e reconhecer Jesus Cristo como meu Salvador. Você gostaria? Saia do seu lugar. Cristo não teve vergonha de subir na cruz por causa de você. Não tenha vergonha de confessá-lo como seu Salvador. Aceite agora. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, pela Tua palavra, que nos esclarece e nos faz entender que o Senhor fez por nós e qual o resultado que isso deve ter na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que aqui ouviram a Tua palavra nesta manhã, que elas possam sair daqui realmente pensando sobre isso e que em tempo oportuno possam decidir e aceitar este caminho, o caminho da salvação que o Senhor oferta. Mas quero orar pelos meus irmãos assim como eu, para pedir ao Senhor: me dá graça, Senhor, nos dá graça, Senhor, para entendermos e a cada dia reconhecermos o propósito para o qual o Senhor nos salvou. Nos ajuda a viver uma vida santa, diante da Tua presença e diante da presença dos homens que nos cercam. Ajuda-nos a andar nesse caminho da salvação. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.